A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Neste domingo, no Brasil inteiro, as pessoas comemoram o Dia dos Finados. Milhares, milhões de pessoas vão visitar os cemitérios num momento de saudade, de lembranças, de recordações, de alegrias, de tristezas e de lágrimas. O programa de hoje foi preparado pensando em você, neste momento em que a sua família está vivendo, talvez de recordações, de lembranças e de saudades. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração neste dia. A nossa mensagem vai versar sobre o tema o sentido da vida e o sentido da morte. Chame a sua família, chame seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração no programa de hoje. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença do pastor Jeremias do Couto, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Teresópolis, Rio de Janeiro, e coordenador nacional do projeto Minha Esperança. Seja bem-vindo, pastor Jeremias. Muito obrigado, presbítero Daniel. É um privilégio muito grande participar do programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e falar acerca do projeto Minha Esperança. Qual tem sido, pastor, o envolvimento das igrejas evangélicas no projeto Minha Esperança? Eu diria que o envolvimento está indo além das nossas expectativas. A Associação Billy Graham tinha como alvo envolver pelo menos 50 mil igrejas no Brasil. Hoje, esse número já foi ultrapassado e nós estamos aí em torno de 90 mil igrejas e congregações. Quando eu cito esses números, são números de igrejas que preencheram formulários e se comprometeram em mobilizar os seus lares para as transmissões dos programas. 90 mil igrejas hoje representam cerca de 1.100.000 lares projetados que estarão abertos nos dias das transmissões de Minha Esperança para todo o Brasil. Qual vai ser a programação nos dias 6, 7 e 8, essa semana que se inicia, né? Na quinta, na sexta e no sábado? Exato, nós estamos aí na semana que antecede as transmissões, serão por 3 dias, 6, 7 e 8 de novembro, quinta, sexta e sábado, às 21 horas, e convém lembrar aí que é o horário de Brasília, de modo que nos estados onde há diferença de fuso horário, é preciso que se verifique essa questão, pela Rede Bandeirantes. Nós teremos 2 programas de meia hora, um na quinta-feira e outro na sexta-feira. Quinta-feira, mensagem evangelística de Billy Graham, e sexta-feira, mensagem evangelística de Franklin Graham. No sábado, teremos um filme evangelístico de 90 minutos, os 3 programas sem intervalos comerciais, e esse filme trata de uma família que tem problemas com o mal de Alzheimer, que acomete a mãe, e isso traz uma série de consequências, mas ao final eles são levados a ter um encontro com Cristo. Quinta e sexta, além das mensagens mencionadas, nós teremos aí testemunhos impactantes. Por exemplo, teremos a participação de Kaká, que é o nosso maior futebolista do Brasil. Teremos a participação do campeão César Sampaio, do Jorginho, que hoje é assistente técnico da seleção brasileira, e de outras pessoas ligadas à sociedade que têm um testemunho de vida, de transformação, e que podem, de maneira relevante, mostrar para aqueles que assistirão os programas, mostrar o que significa a vida cristã. Então serão realmente programas impactantes para o Brasil. O senhor falou aí de 1.100.000 lares. Então nós vamos ter uma grande colheita. Pela fé nós já almejamos que tenha uma grande colheita. E o que é que vai acontecer no dia 10? Dia 9. Dia 9. Dia 9, no domingo. Bem, como o irmão disse, 1.100.000 lares, se nós trabalhamos com a projeção de outros países, esse projeto já foi realizado em 42 países do mundo, e a média nos outros países tem sido de 2 a 3 conversões por lar. Vamos trabalhar com o número mínimo de 2 conversões. Se estes lares projetados todos forem abertos nesses 3 dias, como se prevê, nós teremos aí uma colheita abundante de cerca de mais de 2 milhões de almas
que estarão se decidindo por Cristo, e no domingo, chamado Domingo da Colheita, essas famílias, nós chamamos de Mateus, a estratégia, Mateus e seus amigos, ele é orientado a convidar os seus amigos, parentes e vizinhos para essas transmissões na sua casa. Então, no domingo, o Mateus vai trazer à sua igreja, a igreja local, as pessoas que se decidirem naqueles 3 dias para que elas sejam recebidas e, a partir daí, a própria igreja local possa fazer o trabalho de acompanhamento, de discipulado e de integração dessas pessoas que se decidirão por Cristo nas transmissões dos programas de Minha Esperança. Nós vamos ouvir agora o reverendo Roberto Brasileiro falando sobre a Operação Mateus. Eu diria, o tempo para o Brasil é hoje. A hora é agora. Que nós devemos despertar para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que o projeto Mateus seja a grande arrancada para o evangelismo pátrio. E a campanha de oração, que nada se faz sem oração. O que é que o senhor tem a falar para os telespectadores do programa Verdade e Vida? Há uma programação bem específica, semanal, e essa programação tem sido distribuída através de redes de oração que estão em parceria conosco para aproximadamente 300 mil pessoas em todo o país, além de igrejas, de coordenadores, de periódicos que estão conosco envolvidos neste projeto, de maneira que haja um exército de intercessores em todo o país, principalmente nesta semana que antecede as transmissões. Eu gostaria de aproveitar o programa para concitar os telespectadores no sentido de se interagirem conosco, de tomarem parte, de cerrarem fileiras neste exército de intercessores para orar pelas transmissões, para orar em favor dos convidados. A média de convidados por lá, presbítero Daniel, é de 10 convidados por lá nos outros países. Se nós levarmos esse número em conta, relacionando ao número de lares, nós teremos aí uma audiência de mais de 10 milhões de pessoas não salvas, pessoas não decididas. Então, eu peço a vocês que orem por essas pessoas, para que elas sejam tocadas, para que elas venham aos lares, para que a mensagem fale aos seus corações, que os seus corações estejam abertos e elas possam conscientemente entender o que significa a graça de Deus e recebê-la em seus corações, em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor Jeremias, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. A minha oração, meu desejo sincero é que o Senhor Jesus possa impactar esta nação e que o Espírito Santo de Deus possa levar à conversão aqueles que Ele já escolheu desde antes da fundação do mundo e que possamos ver essa nação impactada com a palavra do Senhor. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Muitas famílias vão aos cemitérios fazer uma homenagem aos seus entes queridos. O que é a vida? O que é a morte? Nós sabemos que viver, ou a vida, não é simplesmente viver, e a morte não é simplesmente morrer. Eu gostaria de, neste momento, pensar com você acerca daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, quando disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos analisar, em primeiro lugar, o que é a vida. O primeiro ponto que eu quero focar com você é que a nossa vida é passageira. A Bíblia compara a nossa vida como uma flor que viceja e floresce e à tarde murcha e seca. A nossa vida, ela é como uma neblina que logo se dissipa. A Bíblia compara a nossa vida como um breve ou como um rápido corredor, ou como um breve pensamento. A Bíblia diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Essas figuras, elas apontam para o fato de que a nossa vida é muito curta, muito vulnerável, muito breve, e que nós deveríamos pensar e refletir sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Outro aspecto que nós precisamos refletir é que a nossa vida é muito frágil. A Bíblia chega a comparar o nosso corpo como um vaso de barro. Ele trinca com muita facilidade. Ele se quebra com muita facilidade. O nosso corpo está sujeito a fraquezas, a doenças, a fragilidades físicas, emocionais. Muitas vezes você já chegou ao ponto de desesperar-se da própria vida. Muitas vezes um vírus que não se pode ver a olho nu pode pôr em risco a sua vida, uma bactéria. Nós estamos sujeitos a tantos perigos, a tantas ameaças que podem vulnerabilizar a nossa vida e que podem minar a nossa saúde e que podem estiolar e acabar com as nossas forças. Essas coisas todas revelam que a nossa vida é muito vulnerável, é muito frágil, é como um vaso de cristal tão fino, tão frágil, tão fraco. Mas mais, a nossa vida, ela carece de propósito. As pessoas buscam sentido na vida. Elas procuram sucesso, elas procuram conhecimento, elas procuram o poder, elas procuram o prazer. As pessoas andam à cata de algo que possa preencher o vazio do coração e dar sentido e razão à sua vida. Lá em Eclesiastes capítulo 2, Salomão está procurando uma razão para viver. Ele procura a razão para viver na bebida. Ele se entrega à bebedeira. Quantas pessoas que procuram uma razão para a vida num copo, no fundo de uma garrafa, e descobrem que aquilo que a bebida alcoólica pode oferecer talvez seja um minuto de prazer, mas uma noite de insônia, uma eternidade de tormento, uma vida vazia e sem propósito, muitas vezes de escravidão, de angústia, de desespero, de ruína da vida e da família. Salomão disse que não encontrou sentido da vida na bebida. Então ele procurou sentido para a sua vida no dinheiro, na riqueza. E ele foi um homem riquíssimo. E ele granjeou muitas fortunas. E ele acumulou muitas riquezas. Mas quando ele pôs a mão em todo esse ouro, em toda essa fortuna, em toda essa riqueza, ele descobriu que a felicidade não estava aí. Quantas pessoas que roubam, que se corrompem, que são corrompidas, que matam, que são mortas por causa desta sede do dinheiro, da riqueza. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tormentos e afogam a sua alma em grandes flagelos.
Porque o dinheiro não satisfaz, ele não preenche esse vazio do seu coração. Salomão, então, foi buscar sentido para a sua vida no sucesso, na fama. Tornou-se um homem famoso, um homem culto, um homem conhecido, um homem afamado, um homem cujo esplendor e glória transcendeu aos limites da sua nação. Mas mesmo em todo este glamour do sucesso, ele não encontrou razão para a vida. Quantas pessoas que estão na mídia, quantas pessoas que estão nos palcos, quantas pessoas que estão debaixo dos holofotes da fama e vivem uma vida infeliz, muitas vezes se capitulam às drogas, muitas vezes se rendem à imoralidade, muitas vezes entregam o coração a todas as taças dos prazeres e se capitulam a todos os apetites da carne que o mundo pode lhes dar e descobrem que o final desta linha é a desilusão, é a solidão, é o vazio, é o tédio, é a falta de propósito na vida. Diz a Bíblia que Salomão, então, vai procurar o sentido da sua vida no sexo, nos prazeres da carne. E ele teve 1000 mulheres, ele teve 700 princesas, ele teve 300 concubinas. E ele vai relatar, num de seus livros, o livro de Eclesiastes, que entre as 1000 mulheres, ele não encontrou uma sequer que pudesse preencher o vazio do seu coração. Porque, na verdade, o sentido da vida está para além de atender apenas aos desejos e necessidades dos prazeres da carne. Então, onde está o sentido da vida? Penso eu que o apóstolo Paulo mostra para nós esse segredo. Ele estava preso. Ele estava algemado, ele estava na antessala do martírio, ele estava no corredor da morte, ele estava com o pé na sepultura, ele estava com a cabeça na guilhotina de Roma, mas este homem vai dizer o seguinte: para mim o viver é Cristo. Jesus deu sentido à sua vida, Jesus perdoou os seus pecados, Jesus transformou o seu caráter, Jesus mudou o seu destino, Jesus lhe deu um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo lar, um novo destino, um novo sentido para a vida. Quando você tem Jesus, a vida faz sentido para você. Mas a morte não é apenas morrer, há algo mais. Qual é o sentido da morte? Talvez algumas pessoas olham para a morte e dizem assim: a morte é o fim. São os materialistas. São aqueles que dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pensam que a vida é apenas a caminhada entre o berço e a sepultura. E vivem como se a vida fosse apenas o aqui e o agora, não pensam na eternidade, não pensam na alma, não pensam no encontro com Deus, não se preparam para este encontro com Deus. Para outros, o que é a morte? A morte para outros é uma caminhada rumo ao desespero do purgatório. Quantas pessoas que não têm paz, que não têm consolo, que não tem nenhum bálsamo para a alma no dia dos finados, porque pensam que a alma de seus entes queridos está sendo atormentada num fogo do purgatório. E ele não sabe quando esta alma vai ser liberta desse tormento. Eu quero lhe dizer, para alívio do seu coração, que o purgatório é uma criação dos homens. O purgatório não é uma realidade. Não, a Bíblia não menciona esse fato do purgatório. Não existe o purgatório. Ele é criação dos homens. O que a Bíblia ensina é que apenas existem 2 destinos. Existe o céu e existe o inferno. Existe a bem-aventurança eterna, existe a condenação eterna. E se você crê no Senhor Jesus, não há condenação mais para você. Não há mais tormento para a sua alma. Existe sim, no momento que se fecha os olhos, uma bem-aventurança eterna, onde você não será mais atormentado pelo sofrimento, pelas lágrimas, pelas expectativas frustradas, onde você vai ter o seu espírito aperfeiçoado para você entrar na glória e desfrutar das venturas eternas que Jesus Cristo preparou para você.
Há outras pessoas que vão para um cemitério desiludidas, angustiadas, porque o que elas creem é que a alma foi para a sepultura junto com o corpo. Elas acreditam no que se chama de sono da alma. E eu quero lhe dizer que a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus nos diz que quem dorme não é a alma, é o corpo. A Bíblia fala que quando uma pessoa morre, o corpo volta para o pó, porque fora feito do pó, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Quando Jesus Cristo morreu, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, receba o meu espírito. Jesus Cristo disse para o ladrão da cruz que se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o paraíso não é a sepultura. O corpo de Jesus foi sepultado, mas o espírito de Jesus foi entregue ao Pai. Então o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham, de tal maneira que a sua alma sobrevive sem o seu corpo, e ela, se você creu no Senhor Jesus, já começa a reinar com Cristo por toda a eternidade. E eu quero lhe dizer que nós podemos ter esperança em relação à morte, porque Jesus já venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. E ele ressuscitou dentre os mortos como primícia de todos aqueles que dormem. E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo não morre eternamente, pelo contrário, ele receberá uma nova vida, um novo corpo, um corpo de glória, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Você não precisa temer a morte. A morte não é o fim. A morte para um crente, para aquele que crê no Senhor Jesus, é, na verdade, a caminhada rumo à pátria celestial. É tomar posse da bem-aventurança eterna, é entrar na casa do Pai, é entrar no paraíso, é entrar na bem-aventurança eterna. E o seu espírito, então, já entra na glória. E no dia que Jesus voltar, o seu corpo, que vai estar dormindo no pó, vai se levantar. Um corpo novo, glorificado, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo celestial, e vai se unir a este Espírito em glória que virá com Jesus. E então diz a Bíblia que você habitará e reinará com Cristo para sempre e sempre e sempre. A palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de convicção, é uma palavra de certeza. Se você crê no Senhor Jesus, você nunca morrerá eternamente. Ao contrário, você verá a luz da vida e da ressurreição. Eu espero que esta palavra enche o seu coração de gozo, de paz, de esperança, de alegria, e que hoje mesmo você se entregue a Jesus, você se renda a Jesus, você creia em Jesus e você receba de Jesus a vida eterna, para dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu desejo ardentemente que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração e que você encontre na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma palavra de vida para a sua vida, de vida abundante, de vida eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse domingo, muitas pessoas estarão visitando os cemitérios de todo o Brasil. E a mensagem que você acabou de ouvir, com o título O Sentido da Vida e da Morte, você pode observar acerca da brevidade e da fragilidade da vida.
Muitas pessoas têm procurado sentido para a sua vida, a hora da bebida, no dinheiro, no poder, no sexo, e só têm encontrado desilusão. Por outro lado, outras buscam sentido para justificar a morte, lotando cemitérios nos dias de finados. Mas não têm esperança, porque pensam que a morte é o fim. A mensagem de hoje mostrou que os que morrem no Senhor estão com Cristo, porque o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira em DVD ou em CD a mensagem O Sentido da Vida ou da Morte. Ou compre pelo nosso site www.verdadevida.com.br, onde também você pode assistir qualquer outra mensagem que aqui é pregada aos sábados no programa Verdade e Vida. Ou ainda você pode fazer a sua doação, clicando Faça sua doação, preenchendo o cadastro, imprimindo o boleto e pagando em qualquer banco. Mas se você não tem internet, você pode fazer o depósito ou transferência bancária para o Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Nesse domingo você deve visitar a igreja reconhecidamente evangélica mais perto da sua casa, onde a semelhança da Igreja Presbiteriana do Brasil, a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Escola dominical para todas as idades, sempre começando às 9 horas, culto de pregação da palavra de Deus às 18 e 19 horas, a depender da igreja, e diga ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida. Queremos também avisar e convidar você aí do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, para estar conosco aí com o reverendo Roberto Brasileiro nas comemorações amanhã às 15 horas na Igreja Presbiteriana Central aí em Campo Grande, nas comemorações do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembramos que nessa quinta, sexta e sábado, o nosso projeto Minha Esperança, onde você deve convidar os seus familiares, os seus amigos para estarem na sua casa, para ouvir a mensagem da Palavra de Deus que será pregada pelo evangelista Billy Graham, pelo seu filho Franklin Graham, e no sábado, dia 9, assistir a mensagem através de um filme. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida, nesse mesmo horário e nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com entusiasmo e alegria, eu quero dizer para você, você pode se tornar um mantenedor do nosso programa. Agência Banco do Brasil, 4442, dígito 3. Conta 7.000, dígito 9. E também acessando o site www.verdadevida.com.br, ali gerando um cadastro e também um boleto. Coloque ali claramente, enfim, o que você quer contribuir, aquilo que Deus colocar no coração. Deus te abençoe. Muito obrigado. Aproveite o próximo Natal para evangelizar através do Cada Dia Natal. Dê um presente que agrada e pode mudar a vida de quem você ama. O Cada Dia Natal vem com uma bela ilustração de capa, envelope e espaço para sua dedicatória. São 31 mensagens sobre o verdadeiro Natal de Cristo. Nesse Natal, ao invés de um cartão comum, dê o Cada Dia Natal. Custa menos que um cartão comum. Ligue agora e faça seu pedido.